E aí galera, esse é o terceiro vídeo sobre a fisiologia gastrointestinal. Vamos falar aqui da primeira, segunda, terceira porção do duodeno, pâncreas, vesícula biliar, os principais conceitos. Se você não viu os outros, aproveite e assiste antes desse e inscreva-se no nosso canal, ok? Então vamos lá, aqui estamos com o nosso esquema do primeira, segunda, terceira porção e a flexura aqui, o ângulo que faz no ligamento de três, que é o que divide basicamente em patologia as vias altas de vias baixas, né? Hemorragias de vias altas e de baixas ou enfermidades se divide por esse ângulo que chama ângulo de três. Então, o bolo alimentar que chega no estômago e se transforma em quimo pela degradação enzimática, né, da pepsina e a ação do ácido clorídrico, vai sair dessa porção do estômago, passar pelo esfíncter pilórico e chegar nas primeiras porções do intestino delgado, que é o duodeno. Como ele está muito ácido pelo ácido clorídrico, ele necessita uma neutralização com bicarbonato de sódio, né, que é secretado principalmente pelas glândulas de Brunner aqui na primeira porção do duodeno. Não só das glândulas de Brunner que sai o bicarbonato, também sai do pâncreas e da vesícula biliar. O bicarbonato atua no ácido clorídrico, fazendo com que neutralize e chegue a um pH ao redor de 8, mais alcalino. Aqui também tem na segunda porção o esfíncter de Oddi, que desemboca na ampolha de Vater, ou a carúncula maior, e está conectado aí com o colédoco e o canal de Wilson do pâncreas. Então vem aqui o esfíncter de Oddi, se conecta com dois tubos, um vai para o pâncreas e outro que é o colédoco que conecta na vesícula biliar. Esse conduto do pâncreas é o conduto de Wilson, o principal. E o do colédoco vem para a vesícula biliar, se une com o cístico, logo ali está o hepático comum, direito e esquerdo, que vai coletar todo o material processado do fígado, né, para trazer no suco biliar. Então, bicarbonato sai do pâncreas, vesícula biliar e células de Brunner, glândulas de Brunner, e neutraliza o pH. Observe a química da coisa. O bicarbonato age com ácido clorídrico e forma cloreto de sódio e também ácido carbônico, que vai se formar, vai se incindir em água e CO2. Né? Isso vai formar, ou seja, sal, água e CO2. Água e sal se reabsorve e o CO2 vai ser eliminado por flatulência ou por arrotos. A vesícula biliar armazena a bilis, que é o que vai ser processado do fígado, das células dos hepatocitos e vai ser acumulado aí dentro da vesícula biliar. Nessa bilis, a gente vai lembrar de alguns componentes principais, como o bicarbonato de sódio, que vai ajudar no equilíbrio do pH e ativação das enzimas, os sais biliares, que vão ajudar na emulsão, emulsificação dos processos lipídicos, o colesterol, a bilirrubina e a lecitina. Um fosfolípido que se une com colesterol para fazer a solubilização dessa molécula mais fácil. Então vamos lá, o bicarbonato auxilia no pH, os sais biliares participam da emulsão. O que é a emulsão dos lipídios? É fazer com que as gotículas lipídicas, que são graxosas, né, que são gorduras, elas se misturem com água, faz uma mescla, uma mistura com água. Isso é emulsão. Facilita a digestão dos lípidos. O colesterol também é eliminado por essa via intestinal, sai pelas fezes, e também uma parte dele é reabsorvido, causando um ciclo que chama ciclo enterohepático do colesterol. O acúmulo de colesterol pode causar litos ou pedras na vesícula. A bilirrubina também é eliminada via vesícula biliar. Ela é transformada no fígado de indireta para direta e eliminada aí colorando as fezes. Se tiver falta de bilirrubina, tem acolia nas fezes, vamos lembrar disso, uma coisa muito importante na semiologia. Uma parte dessa bilirrubina também é reabsorvida, que causa um ciclo enterohepático de bilirrubina também. Não se pode esquecer que tudo isso é metabolizado pelo fígado, é levado à vesícula biliar, acumula ali e é lançado no intestino quando ela for estimulada. Então lança todos esses produtos, né? Vamos lembrar da emulsão dos lipídios, principalmente aqui, causada pelos ácidos biliares. O colesterol que é eliminado e a bilirrubina também causando também um ciclo enterohepático de colesterol e bilirrubina. Agora, o pâncreas secreta no intestino pelo esfíncter de Oddi, no conduto principal de Wilson, ou o Santorini, que sai na carúncula menor, que é o conduto acessório. Dentro do pâncreas existem dois tipos de células. Umas células que são conectadas ao conduto principal, o Wilson, que são as células dos acinos,
para o pâncreas exócrino, né, que secreta as enzimas dentro do intestino. E outras células que estão mais longe desse conduto, estão conectadas muito com vasos sanguíneos, e essas secretam os hormônios que seriam insulina, glucagon, somatostatina. Esse é o pâncreas endócrino, também conhecido como islotes ou ilhas de Langerhans. Portanto, o Guyton chama esse órgão como glândula mista, né? Porque ele é tanto endócrino quanto exócrino. Um secreta no conduto de Wilson, que seria para o intestino exócrino, e o outro secreta para os vasos sanguíneos que estão conectados. No pâncreas exócrino, nos acinos, a secreção é de bicarbonato de sódio nas células dos condutos, né? E a amilasa, que é a enzima que vai degradar os carboidratos, a lipasa, são várias lipasas que degradam lipídios, e as proteasas que degradam as proteínas, são enzimas que degradam as proteínas. Também tem a adeninasa e a RNasa, que também degradam os RNA e DNA das células ou ácidos nucleicos. Das proteasas, vamos lembrar de três principais: tripsinogênio, quimiotripsinogênio e pré-carboxipeptidasas. Observe que essas enzimas terminam em gênio, geno ou pré, e termo começa em pré, significam que são simógenos, ou seja, enzimas inativas. Esta terminação se refere a enzimas inativas. O pH do intestino, vai mudar, vai ficar alcalino e vai ativar essas enzimas e vão se transformar em tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidasas. Então, o pH que está ali, que está mais alto, alcalino, vai ser responsável pela ativação desses simógenos pancreáticos e transformar em tripsina, quimiotripsina e pré-carboxipeptidasas. As lipasas que degradam os lipídios são várias, vou citar aqui elastasa, fosfolipasa, colesterase, etc. E a amilasa degrada carboidratos, principalmente glucogênio e amido. Tranquilo? Então vamos repassar aqui. O pâncreas exócrino, ou seja, os acinos secretam o bicarbonato, que vai diminuir o pH, vai ativar as enzimas. A amilasa, que degrada os carboidratos, ou seja, degrada polissacáridos em disacáridos ou monossacáridos, como lactosa, glucosa, frutose, maltose, sacarose, galactose, etc. Agora, as enzimas lipases vão fazer o quê? Vão sair do ducto e vão chegar a degradar os lipídios da alimentação. Elas vão aproveitar que estão emulsificados, já estão preparados pela vesícula biliar, pelo líquido biliar, e as lipases vão atuar nesses lipídios, degradando em ácidos graxos livres, ésteres de colesterol, triglicéridos, glicerólis, e formar uma massa, uns monômeros mais fáceis de serem absorvidos. E as proteasas vão degradar as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, ou seja, muitos aminoácidos unidos, eles vão ser rompidos, degradados em aminoácidos livres de péptidos ou péptidos pequenos para ser liberados para absorção via intestinal. A partir de aqui, a mucosa do intestino vai receber várias células que chamam enterocitos, e essas células são as células que vão absorver todos esses componentes da nutrição. Essas células têm a membrana apical adaptada com umas microvilosidades que aumentam a superfície de contato e aumentam a absorção. Agora, a parte do pâncreas chama pâncreas endócrino, né, que é os islotes de Langerhans, secretam célula alfa insulina, célula beta glucagon, célula delta somatostatina e a célula PP, o péptido ou polipéptido pancreático. Esses hormônios secretam diretamente no sangue e vão controlar aí algumas funções de vias metabólicas, assim como insulina é uma hormona hipoglucemiante e anabólico, a glucagon hiperglucemiante e catabólico, a somatostatina, vamos lembrar que ela inibe, e o péptido pancreático tem pouca função, mas vamos lembrar que ele inibe a CCK, inibe secretina e também ele estimula a célula G a produzir a gastrina. Agora vamos lembrar de dois hormônios que comandam todas essas secreções. Seriam eles secretados pela célula I e célula S, que estão na membrana, na mucosa intestinal. Essas células são enterendócrinas e secretam para o sangue o CCK, que é a colecistoquinina, e também a secretina. Então, a célula I secreta CCK e a célula S secreta secretina.
A presença de lipídios nessa região do intestino estimula a célula I e célula S a secretar CCK e secretina. Essas duas hormônios vão atuar na vesícula biliar e no pâncreas, estimulando a musculatura lisa a contrair e secretar aí o suco biliar e também as enzimas pancreáticas. Também vamos lembrar que existe uma célula D aqui também, que é a somatostatina, que é inibitória, a mesma que secreta nas células do pâncreas e também do estômago. Não vamos esquecer que a CCK e a secretina, colecistoquinina e a secretina, também atuam nas células G das glândulas oxínticas estomacais, inibindo a secreção de gastrina e, portanto, a secreção de ácido clorídrico. Bom, espero ter contribuído um pouco com esse resumo e assistam mais vídeos no Mais Med no canal e também participem dos nossos cursos presenciais. Inscreva-se no nosso canal.